Em 2015, quando eu comecei meu segundo negócio no mercado digital, trabalhando com infoproduto, eu decidi investir basicamente 8 meses do meu tempo e do meu recurso, do meu dinheiro para produzir um produto, uma solução, um curso digital. E foi exatamente isso que eu fiz durante 8 meses. Eu produzia o vídeo, gravava vídeo, editava vídeo. Eu e um sócio meu na época, a gente colocou muito esforço para produzir o produto. E a gente estava muito confiante, sabe? Pô, esse aqui é um produto legal, bacana, a gente acredita, não tem nada no mercado igual. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha. A gente acha que desenvolver algo que não existe no mercado é o caminho, porque aí nós vamos se diferenciar. Mas tem uma questão importante que é, muitas vezes quando não existe algo no mercado, talvez esse mercado ainda não está pronto para aquele produto, ou esse produto, essa solução que você está oferecendo para o mercado talvez não faça sentido. E por isso talvez que não tenha uma solução parecida. Claro, existem negócios disruptivos, que vêm soluções que não existiam antes e vêm e criam um mercado novo, e isso acaba potencializando o resultado daquela empresa, mas isso são aquelas moscas brancas, digamos assim. De vez em quando alguém vai lá e acerta a mão nisso. Geralmente quem tenta buscar um mercado novo e disruptivo tem que colocar muito esforço, quebrar muito a cara, testar muitas soluções até encontrar uma vencedora. Então, nem sempre começar com um produto que não existe no mercado é o caminho para você construir riqueza, construir resultado. É interessante porque lá em 2008, quando eu comecei meu primeiro negócio, eu comecei primeiro vendendo algo, uma solução, validando essa solução com o mercado e depois eu entreguei o produto. Depois eu me dediquei a aprender, a desenvolver o produto, a entregar o que eu havia vendido para o cliente. Então a maioria das pessoas acaba começando muitas vezes com o produto porque tem medo muitas vezes de vender algo sem ter o produto perfeito na mão. Aí começa a pensar, tá, mas espera aí, como é que eu vou vender algo para esse cliente se esse meu produto aqui ainda não está tão bom? Não, deixa eu produzir o melhor produto, deixa eu investir nisso e depois, quando tiver perfeito, eu vou para a venda. E aí, quando você vai para a venda, assim como eu fiz, muitas vezes você entende que o mercado não está querendo aquela sua solução. O mercado ele não compra, ou compra em pouca quantidade. Deixa eu te falar que em 2015 eu passei 8 meses no produto e quando eu fui vender esse produto, eu vendi em algumas semanas apenas uma unidade. A gente vendeu, acredito, algumas dezenas de unidades, eu não lembro exatamente o número exato, mas foram dezenas de unidades e a gente empatava para vender, a gente não tinha lucro. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente começa com o produto e a gente investe todo o nosso recurso, tempo, dinheiro, coloca muito esforço, pode ser que quando a gente for para o mercado oferecer esse produto, essa solução, talvez o mercado não vai ver com os mesmos olhos que o criador, o fundador, está vendo aquele produto. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela nesse movimento. Mas como começar de fato um negócio pensando no produto, sim, na solução que você vai oferecer para o mercado, porque isso é importante, mas como começar algo com um pouco mais de, digamos assim, de certeza, né? Porque a gente nunca tem certeza quando a gente vai começar um negócio novo. Mas uma das premissas, dos princípios básicos quando se vai começar um negócio novo é começar com o mercado. Então você precisa trabalhar com a visão de marketing, com um plano de marketing, para entender se aquele mercado existe, se aquele mercado tem uma dor latente e se aquela solução que você está pensando faz sentido para resolver aquela dor do mercado que você está estudando, daquele público-alvo que você está pensando em empreender, em vender algo para ele. E isso serve para produto físico e para produto digital também. Hoje, quando eu vou começar um negócio novo, eu começo pensando primeiro na oferta, no público,
no problema, na solução que eu estou oferecendo, na precificação do produto. Então, qual que é o preço que eu vou cobrar desse produto? É possível com esse preço ter margem de lucro? Então, geralmente a gente tem que pensar em ter uma margem no mínimo de 30% para produtos digitais físicos. Margem muito baixa, é muito esforço, é muito trabalho e pouco lucro no bolso do dono para reinvestir nesse negócio para que ele cresça, para melhorar o produto, para melhorar a solução. Então comece com esses princípios básicos de marketing, primeiro de tudo. Quando você pensa, por exemplo, num curso digital, você pode fazer primeiro uma estratégia de marketing e de vendas sem ter o produto pronto. Vou dar um exemplo. Você pensa em construir alguns anúncios em vídeo, anunciar isso, anunciar esse produto, essa solução, fazer uma landing page. Então, dentro dessa landing page, você vai falar da sua oferta, qual que é a solução, os benefícios que essa sua solução entrega para o cliente, qual que é a transformação que ela entrega, e vai começar a captar ali os primeiros contatos, o nome, e-mail, telefone, para somente depois entrar com a parte da venda. Então, se é um produto de um ticket maior, você vai pegar esses contatos que demonstraram interesse e vai ligar para eles e vai contar, explicar para esse público como é que funciona a sua solução, o seu produto, o porquê que é importante para eles fazerem o seu curso, comprarem o seu curso, quais são os resultados que esse cliente vai ter. Então, quando você começa estruturando esse plano de marketing, essa venda, você começa a entender se há uma demanda realmente no mercado, se esse cliente está disposto a pagar o preço que você está cobrando pelo produto. E você pode ser muito transparente com ele. Você pode chegar e dizer assim, olha, eu estou lançando um curso novo, uma mentoria nova, então, primeiro eu quero fechar uma turma de no mínimo 10, 15 pessoas, e você está dentro desse público que tem interesse, né? Você pode ir nessa linha de raciocínio e você pode ser transparente com ele também, com esse teu cliente, e aí entender, se você fechar essa turma de 10, 15 pessoas, aí você vai lá e você investe no produto, você grava os vídeos, você dá mentoria. Se for um produto físico, por exemplo, tá, eu vou pensar o seguinte, eu não vou produzir centenas ou milhares de unidades, eu vou começar com um protótipo. Eu estou num projeto agora recente de uma marca feminina de roupas. A gente fez o quê com as fundadoras? Construiu algumas peças pilotos, então foram 8 peças, certo? Desenhou os protótipos e fez a produção de 5 unidades cada peça. Então, ao invés da gente muitas vezes comprar centenas de unidades de produtos, produzir um monte de peça, a gente vai lá, produz poucas peças, tem sim um investimento inicial, porque é um produto físico, a gente precisa mostrar o produto para a mulher, ela precisa provar, ela precisa tocar no produto, mas eu produzo poucas unidades, um portfólio mais enxuto de produtos, e aí eu vou validando, e conforme eu for validando a venda desse produto, aí sim eu vou produzindo mais quantidade. Então perceba aqui que até mesmo para criar um negócio novo, você precisa ter um método, um passo a passo para construir isso. Se você começa colocando todo o seu recurso no produto, talvez quando você vai vender esse produto para o mercado não esteja pronto ou não veja valor naquela sua solução. E aí você basicamente inviabiliza o negócio. Você investiu o seu dinheiro, investiu o seu tempo, aí vai para a venda, não consegue vender, se frustra e aí acha que não tem dom para isso, não tem talento. Mas uma coisa que é muito clara para mim, não é sobre dom, não é sobre talento, é sobre conhecer os princípios dos negócios, entender que para construir um negócio é necessário ter um método para isso. E quem entende sobre métodos pode abrir alguns negócios, replicar isso, mesmo que algum negócio não dê certo, ok, faz parte, mas consegue replicar isso com muito mais certeza e confiança do que quem não tem método. Então, por isso que eu falei para você no início desse vídeo, o meu segundo negócio,
eu fui começar pelo produto. Meu primeiro negócio eu comecei já do jeito certo. Eu comecei vendendo e depois eu entreguei o produto. Mas por que no segundo eu não fiz da mesma forma? Porque eu não estava consciente sobre o método, eu não tinha um método. Eu fiz, o primeiro negócio que comecei dessa forma foi meio que na base do improviso, da sorte, digamos. Eu acredito também que tem a competência muito, mas também tem um pouquinho de sorte. Então, é na tentativa e erro a gente vai lá e faz e dá certo. Só que se eu tivesse naquele momento feito uma leitura de como que eu construí o primeiro negócio e tivesse transformado isso num passo a passo, entendendo que, cara, primeiro eu tenho que começar pelo mercado, depois eu começo pela venda do produto ou da solução, e depois eu vou para o produto e melhoro o produto, melhoro a minha entrega. Se eu tenho essa visão do método, eu consigo replicar isso com mais eficácia em outros negócios. Se esse conteúdo aqui fez sentido para você, eu vou deixar aqui na tela desse vídeo um vídeo que eu fiz aqui para o meu canal que fala sobre os 11 erros que eu evitaria se eu quisesse me tornar multimilionário aos 30. Então, sugiro você clicar e assistir esse vídeo e entender como é os princípios de quem realmente quer se tornar uma pessoa bem-sucedida, não só a nível de dinheiro, de riqueza, mas bem-sucedida na vida.